Hoje nós vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus e hoje nós vamos meditar um pouco no que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Paulo, escrevendo aos romanos, ele diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu amigo, todas as coisas que acontecem na nossa vida, existe um propósito para todas as coisas. Nada acontece por acaso, independente de qual seja a situação, as circunstâncias, tudo tem um propósito. De repente a gente pode estar passando por uma situação difícil, começar a se reclamar, se queixar, achar que Deus nos abandonou, mas não é verdade. Tudo tem um propósito. Quando eu leio esse verso, eu me lembro de uma história que eu ouvi há algum tempo atrás. A história falava a respeito de um rei que tinha um amigo fiel, um amigo que só andava com ele. E esse rei, ele gostava muito de caçar. E ele só andava com esse amigo quando ele ia caçar. E o amigo do rei era o responsável por, aqui a gente chama carregar a espingarda, né? Colocar a munição na espingarda. E um determinado dia, o amigo do rei, ele exagerou ali na pólvora. E quando o rei atirou, houve ali uma explosão e o rei perdeu um dos seus dedos. E o rei, muito triste ali naquele momento, o rei foi falar com seu amigo e ele disse: ó rei, isso foi bom. E o rei entendeu aquilo como se ele soou para o rei como se fosse um deboche. E o rei ficou muito indignado com aquele amigo dele, porque disse: como pode, ele colocou pólvora demais, aconteceu esse acidente, e ele ainda disse que isso foi bom. Então o rei mandou ele para a prisão, e lá ele passou 1 ano preso. 1 ano. No decorrer desse ano, aos poucos o rei foi se recuperando, e quando o rei já estava bem recuperado, ele foi caçar novamente. Dessa vez ele estava sozinho. E ali ele entrou em uma região onde tinha alguns canibais, e ele foi capturado por esses canibais. E ele já estava ali prestes a ser comido pelos canibais. Foi então que um daqueles canibais percebeu que em uma das mãos do rei faltava um dedo. E segundo a tradição daquela tribo, eles não comiam pessoas que faltavam dos membros do corpo, um dedo, um braço, uma orelha, uma perna. A pessoa tinha que estar perfeita, inteira, com todos os seus membros do corpo. Então eles libertaram o rei. Quando o rei saiu dali, o rei então se lembrou de como foi que ele havia perdido aquele dedo. E ele disse: poxa, meu amigo está com 1 ano já na prisão, eu vou mandar libertar ele. E libertou o amigo. Quando ele reencontrou o amigo, ele disse: poxa, meu amigo, ele se desculpou, disse: eu fiz isso com você, mandei você ir para a prisão por conta daquele acidente. Aí o amigo do rei olhou para o rei e disse: ó rei, não se preocupe, isso foi bom. O rei ficou sem entender e disse: mas o que há de bom nisso? Você passou 1 ano preso. Como que você pode afirmar que isso foi bom? Ele disse: rei, sabe por que isso foi bom? Porque se eu não estivesse na cadeia, se eu não estivesse preso, sabe onde eu estaria? Eu estaria com o Senhor. E aí quem teria sido comido pelos canibais? Teria sido eu. Então, meu amigo, essa história ela ilustra de forma perfeita esse verso. Porque Deus, ele conhece o fim desde o princípio, ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que se passa, ele sabe o que vai acontecer. Então, para tudo existe um propósito. Creia em Deus. Fique com Deus. Deixa aí os seus comentários. Aproveite também para se inscrever no nosso canal. E é isso, que Deus te abençoe, querido.